Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Nós vamos dar início, então, à abertura da escola bíblica. Faria uma oração breve, então, para a gente iniciar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos em Tua casa, oportunidade de aprender, Pai, em comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude no entendimento, na compreensão da Tua palavra. Que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir que vocês colocassem sobre os pés. A gente vai ler o Salmo de número 92. Salmos 92, de 1 a 8. Hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultareis nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus ensinamentos, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Amém? Nós vamos cantar o hino agora, te agradeço, amém? Que você possa louvar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, dando graça a Ele pela oportunidade que nós temos todos os dias de estar com Ele, né? Amém? Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
ainda de pé, eu gostaria que abrissem Filipenses 4. Leremos do 6 ao 7. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Podeis assentar. A oração é o nosso ponto de partida. Paulo ensina em Filipenses 4 que devemos orar sempre e não andar ansiosos por coisa alguma, pois não há nada que o Senhor não possa fazer. A oração nos aproxima do Pai e gera uma relação de confiança, pois depositamos nele todos os nossos anseios, dificuldades e medos. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja e ela me disse: se eu soubesse que no final daria tudo certo, eu teria confiado no Senhor e certamente não teria sofrido tanto que sofri. Eu entendo que não é fácil, né, a oração, porque na maioria das vezes a gente quer ter o controle de tudo. Porém, existe um Deus muito maior e muito melhor que pode nos ajudar. Confiemos em Deus e oremos para que possamos descansar no Senhor e assim experimentar a paz que excede todo entendimento. Eu gostaria de que o irmão colocasse uma música para a gente ouvir, ainda sentados. Vocês fiquem à vontade se quiser fechar os olhos, quem conhece, se quiser cantar também. Ela chama Falar com Deus. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Preciso
contigo, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém, irmãos. Que nós possamos orar na certeza de que Deus sabe de tudo que nós precisamos. Amém? Pastor, o senhor poderia fazer uma oração nesse sentido, por favor? Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui em Tua casa, à disposição do nosso coração, sempre está posta a partir da expectativa que existe em nós de que o Senhor está presente nesse lugar da nossa vida, na experiência que nós temos como cristãos. A maneira como nós vivemos, ó Deus, exige de nós não só esforço, trabalho, comprometimento, mas acima de tudo, exige que nós recebamos da Tua mão, Senhor, a provisão necessária para que estejamos bem, firmados na rocha, que é Teu Filho Jesus, e dando-nos, ó Deus, a oportunidade de sermos servos uns dos outros. Nessa manhã, Senhor, pedimos que o Senhor traga ao nosso coração a paz, a confiança, a segurança, a disposição de ser quem de fato somos, igreja do Senhor, sustentada, edificada pelo Senhor Jesus, capacitada, viabilizada pela ação poderosa do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor derrame estas bênçãos sobre nós. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então pelos aniversariantes da semana. No dia 5, Maria Luísa Rasquide. No dia 6, Eduardo de Freitas Bernardes. E no dia 6 também, Iana Dias Silva, de casamento. No dia 5, Everaldo e Juliana, 10 anos de casados. E no dia 6, João, Eduardo e Sandra, 33 anos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela vida desses irmãos que completarão mais um ano de vida, ó Pai. Que o Senhor os sustente, seja com eles, ó Pai, em tudo que precisarem, sustentando, ó Deus, sendo o guia da vida deles. Oramos também por aqueles que estão fazendo aniversário de casamento. Nós sabemos que é difícil, ó Pai, mas é maravilhoso, ó Pai, a bênção de estar casado. Que o Senhor os ajude, sustentando também. Em nome de Jesus. Amém. Teremos agora os avisos. Hoje nós teremos, então, a entrega dos envelopes missionários, que será entregue no domingo que vem. As crianças entregarão na IBD e os adultos no culto à noite. Gostaria de convidar também todos para o culto de ceia hoje à noite, que será às 7 horas. Tom tem um aviso e o pastor também. Fique à vontade. Bom dia, igreja. Tenho um recado diretamente dos jovens, né? Domingo que vem, Dia das Mães, e nós queremos convidar todas as mães, e depois também essas que vão nos assistir, a um convite muito especial. No sábado que vem, às 7h30, nós vamos ter um culto, né, em homenagem ao Dia das Mães.
Então, os jovens estão preparando algumas coisas aí, né? Então, não falte. Nós gostaríamos muito que todas as mães estivessem aqui, né? À noite a gente vai ver se a gente já consegue fazer a arte para mandar. Vamos estar lembrando durante essa semana. Então, você que é mãe, sábado que vem, às 7h30, nós vamos ter um tempo aqui muito gostoso com os jovens e adolescentes. Também ontem nós iniciamos a nossa campanha do agasalho dos jovens. Nós vamos colocar aí também nosso folder aí, né? E divulgar nas redes sociais. O ponto para receber vai ser aqui mesmo. E aí mais detalhes a gente vai dando aí. Então, queria que frisasse, né? Sábado que vem, às 7h30, você, mãe, é nossa convidada especial. Obrigado. Eu vou só ligar a tecla SAP aqui. Eu vou explicar especificamente sobre o culto das mães. Não há culto em homenagem às mães. Tá? É um culto a Deus, né? Em ações de graças pelas mães. É isso que o presbítero quis dizer para os irmãos. Tá? Porque vai ficar parecendo que a gente está fazendo o culto pelas as mães. Nós não cultuamos. Nós respeitamos, porque senão o chinelo come, né? Mas essa observação eu queria fazer. Meus queridos, dentro dessa linha, daquilo que o Tom já colocou aqui para nós, dando o tom daquilo que nós pretendemos desenvolver agora no mês de maio, nós temos no dia 29 uma reunião, um congraçamento das famílias da igreja. Dia 29, no Clube dos Médicos, a nossa escola dominical vai acontecer lá no Clube dos Médicos. Nós vamos ter a atividade da escola dominical, depois nós vamos ter um almoço extensivo, né, começando meio-dia, e aquele almoço para não sobrar nem o chifre. Tá? Vai ser um churrasco e nós vamos estar juntos para celebrarmos assim. Então, os irmãos vão poder vir para a escola dominical, lá, né? Ir à escola dominical, almoçar, e nós ficaremos à tarde lá no clube. Os irmãos que quiserem jogar futebol, fica à vontade. Os irmãos que quiserem giboiar na piscina também fica à vontade. Os irmãos que quiserem dar uma caminhada lá na área verde, né, fique à vontade também. Então, nós teremos essa atividade no dia 29. O que é interessante considerar? O fato de que essa atividade é para que nós levemos as nossas famílias. Então, vai desde os familiares aos agregados também, né? Só não dá para levar pet, porque ninguém vai estar cuidando de pet lá, tá certo? Mas o restante, todos são convidados para estarmos juntos. E ninguém vai dar churrasco também para pet, né? Essa situação complica. Mas, assim, é claro que se você tiver seu canil próprio e puder levar o seu gatinho, e se você quiser cuidar, se encarregar dele, fique à vontade também. Mas a programação não será uma programação, vamos colocar assim, totalmente livre. Nós teremos a escola dominical, o almoço, e à tarde nós teremos livre para poder usufruir, conviver e tudo mais. Ok? Aí vocês vão perguntar assim, quanto é que custa? Não sei, irmãos, quanto custa. Se vocês quiserem saber sobre os valores, essa parte aí vocês conversem com a Ana Baguin, a Helena Betânia, cadê a Rose? E a Rose Rossi. A Rose até sumiu já. Tá? O fato é que nós vamos dividir. Nós vamos dividir a despesa entre nós para que nós tenhamos essa atividade. Tá bom? Importante que você esteja presente, que os seus familiares estejam presentes, que você possa também levar os seus filhos e que nós possamos ter uma atividade assim feliz. Então, escola dominical, almoço e uma tarde de lazer, né? Tendo campo de futebol, piscina, e se você quiser ir para lá só para se distrair, os casais que estão estressados, bota a mulher para correr no campo e fala assim, corre que eu vou correr atrás de você. Né? Já desestressa e já é atividade da família. Tá certo? Deus abençoe, meus queridos. Vamos para a aula, tá bom?
Muito bem. Para a nossa aula, nós vamos dar sequência à tratativa que nós estamos tendo no livro do Eduardo, que vai tratar sobre relacionamentos saudáveis na igreja. E eu gostaria, inicialmente, antes de nós entrarmos na matéria, fazer duas leituras complementares para essa aula dessa manhã. Uma primeira, que está lá em Mateus, capítulo 22, do verso 34 ao 40. E depois nós vamos ler uma metáfora do filósofo Arthur Schopenhauer. Nós vamos começar a nossa aula com essas duas leituras iniciais. A palavra de Deus, em Mateus capítulo 22, do verso 34 ao 40, diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que Deus assim nos abençoe na reflexão, no estudo e na aplicação desse conhecimento nessa manhã. Meus queridos irmãos, a síntese que Jesus vai trazer da lei é bastante peculiar. Porque Jesus, quando ele vai sintetizar o conhecimento ou a informação da lei, ele sintetiza no mandamento do amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. E aí nós descobrimos que, no final das contas, a lei de Deus também é uma expressão do seu amor para conosco. Aquilo que ele diz que nós não devemos fazer, aquilo que ele diz que nós devemos fazer, como um pai caprichoso, responsável, atento à necessidade dos seus filhos, ele nos dá as suas leis, ele nos dá a fórmula, a maneira de viver e de agradá-lo. E por que não dizer também de viver e de conviver com o nosso semelhante. É por isso que quando você encontra os 10 mandamentos e você vai fazer uma análise dele diante dos seus olhos, está claro, naqueles 10 mandamentos, 4 primeiros estritamente voltados ao seu relacionamento com Deus. E os 6 últimos voltados ao seu relacionamento com o próximo, que também tem a ver com o relacionamento com Deus. E aí, por que a gente precisa conceber estas coisas? Porque essa me parece ser a tônica daquilo que a Escritura traz a respeito do homem. Nós fomos criados à semelhança de Deus, em relacionamento com o Criador, e por isso devemos amá-lo, e em relacionamento uns com os outros. Por isso que nós devemos amar o nosso próximo, o nosso semelhante. Então, a perspectiva bíblica que eu gostaria de trazer para vocês hoje, para o estudo da matéria, para que a gente possa então se aprofundar no conhecimento que o livro do Eduardo traz para nós sobre relacionamentos saudáveis na igreja, precisa ser esta: amor. O amor que não é simplesmente uma questão de sentimento, mas que é ação, atitude, decisão, compromisso, empenho em se dedicar ao objeto do nosso amor. Porque quando Jesus fala sobre amar a Deus, ele diz não amar de qualquer maneira, não da nossa forma, mas ele diz amar a Deus de todo o coração, que é o centro, o cerne da vida humana, né, conforme nós estamos estudando aqui, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ou seja, integralmente, totalmente devoto, entregue e amando a Deus. E quando ele fala do amor ao próximo, ele usa uma medida bastante assertiva.
a maneira como nós amamos a nós mesmos. Então, dificilmente o homem tem dificuldade de entender isto. Amar ao outro da maneira como eu amo a mim mesmo. Ou amar ao outro da maneira como ama a si mesmo. Por que que nós não temos dificuldade de entender esse conceito? Porque um ser humano, naturalmente, sabe o que precisa e o que importa para ele. Existe, inclusive, no Evangelho, uma lei áurea bastante peculiar, que diz que eu devo fazer aos outros aquilo que eu gostaria que que os outros fizessem comigo. O que eu não devo fazer aos outros, aquilo que eu não gostaria que os outros fizessem comigo. Então, a ideia do amor bíblico é um amor ativo, não só de palavras, mas de fato e de verdade. Eu gostaria que você guardasse esse conceito, porque ele é fundamental para o que a gente vai fazer aqui nessa manhã. Já quanto ao conceito filosófico, eu gostaria de convidar vocês para uma metáfora que foi formulada por um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, o dilema do porco-espinho. O que é que nós temos nessa metáfora criada por esse filósofo? Essa metáfora ela foi criada para ilustrar o problema da convivência humana. Ela está registrada na obra Parenga Undo Palipomena, não pergunte a tradução porque eu não sei, que foi publicada em 1851. Essa metáfora também se tornou conhecida pela utilização do Sigmund Freud. Está lá no segundo volume da obra de Freud, a utilização da mesma. E a parábola propriamente dita, ou metáfora, diz o seguinte: um número de porcos espinho se amontoaram buscando calor em um frio de inverno. Mas quando começaram a se machucar com seus espinhos, foram obrigados a se afastarem. No entanto, o frio fazia com que voltassem a se reunir, porém se afastavam novamente. Depois de várias tentativas, perceberam que poderiam manter certa distância uns dos outros sem se dispersarem. Do mesmo modo, as necessidades sociais, a solidão e a monotonia impulsionam os homens porcos espinho, entre aspas, a se reunirem, apenas para se repelirem devido a inúmeras características espinhosas e desagradáveis de suas naturezas. A distância moderada que os homens finalmente descobrem é a condição necessária para que a convivência seja tolerada. E o código de cortesia e boas maneiras. É o código de cortesia e boas maneiras. Aqueles que transgridem esse código são duramente advertidos, como se diz na Inglaterra, keep your distance. Com esse arranjo, a necessidade mútua de calor é apenas parcialmente satisfeita, mas pelo menos não se machucam. Um homem que possui algum calor em si mesmo prefere permanecer afastado. Assim, ele não precisa ferir outras pessoas e também não é ferido. Então essa é a metáfora que o Schopenhauer traz para nós. E aí? Vamos pensar um pouco? Quem tem razão? Certamente nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, sempre tem razão. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todos os homens. Mas deixa eu fazer uma pergunta para ajudar no raciocínio de vocês. A nossa geração, e aí inclui a geração, todas as gerações, não só a nossa, eu falo nossa por conta do autor que está fazendo a pergunta assim, mas todas as gerações têm sido mais cuidadosa
ao descrever as diferenças relacionadas ao funcionamento do cérebro dos indivíduos. E aí tem duas perguntas aqui que o autor coloca para nós. Quais dessas diferenças têm sido úteis em sua compreensão de si mesmo e dos outros? De que maneira conhecer as fraquezas físicas peculiares a alguém contribui para a sua paciência e seu amor para com essa pessoa? São duas perguntas sugestivas que o Eduardo vai fazer no seu livro. Por que eu estou colocando já de cara essa temática relacionada ao funcionamento do cérebro dos indivíduos? Porque quando eu leio uma passagem das Escrituras e eu procuro, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, compreender o que é que Deus está falando comigo, eu entendo que o meu Criador está preocupado em me informar algo extremamente relevante, não só para a minha subsistência, mas para a minha vida. Porque nós não devemos nos preocupar apenas em subsistir, nós devemos nos preocupar em viver, e viver para Deus, viver para Cristo. A vida humana é uma dádiva que precisa ser usufruída aderindo sempre à proposta do Evangelho e, consequentemente, honrando e glorificando a Deus por aquilo que nós temos, somos e pelas oportunidades que Ele nos dá. Mas quando eu olho um texto filosófico como esse do Schopenhauer, eu posso, de alguma forma, tentar, como pessoa humana, limitar a minha perspectiva sobre o trato humano a uma questão puramente de necessidade. No caso aqui, necessidade de sobrevivência. Porque a metáfora do porco-espinho é uma metáfora que fala sobre a necessidade de estar junto para sobreviver ao frio, e onde eu tenho que conviver entre duas dores, entre a dor da furada do espinho e a dor do frio. Então, para mim não ficar nem sentindo a dor do frio, nem a dor da furada, eu me agrego, eu me ajunto, mas com uma certa equidistância entre cada indivíduo. Precisam estar no mesmo ambiente, mas numa equidistância, onde eles possam ficar confortáveis. Vocês estão entendendo as duas situações? Agora, veja só. Como é que essas coisas se alinham? A partir do momento que a gente começa a usar a nossa mente, nosso cérebro, para refletir sobre estas coisas. É o que eu estou propondo para vocês aqui nessa manhã. Porque a maneira como você pensa, a maneira como você alinha o seu raciocínio, vai determinar na forma como você vai conviver e como você vai ser igreja. Porque se nós assumirmos a postura ou assumirmos como sendo algo inquestionável essa metáfora do Schopenhauer, nós simplesmente viveremos em um ambiente seguro como o da igreja, mas sempre em uma distância onde eu possa usufruir do calor, mas onde eu não venha sofrer. E a primeira pergunta que aí eu faço para os irmãos é possível a convivência sem sofrimento? Sem dor? Assumindo aí então essa perspectiva do homem porco-espinho, como que porcos-espinho vão conseguir conviver sem em algum momento furar um ao outro? Como é que isso é possível? E a outra pergunta que eu faria para você é: você está consciente disto? Ou você é alguém que idealizou na sua mente que a igreja é um ambiente onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde as pessoas vão conviver de uma forma tão benéfica, tão pacífica e tão ordeira, que elas não vão se ferir de tempos em tempos?
Porque quando eu deixo de vir à igreja porque alguém me feriu, eu estou assumindo essa posição. Eu estou dizendo, não é saudável, não é legítimo um ambiente de igreja onde as pessoas se ferem. Então, se alguém me feriu, eu tenho o direito de me afastar da comunidade. Se eu assumo essa posição. Então, eu lancei aí, pensem. O que é que vocês pensam sobre o assunto? Vocês não? Uhum. 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 Certo. Muito boa a sua participação. Então, na sua concepção, nós temos que admitir a possibilidade de viver com o espinho na carne. Certo. Ok, é isso que você quis dizer. Não, isso está implícito, né? Se você teve distância para entrar com espinho, você também vai receber um espinhado. De graça, né? 0,800. Assim, só corrigindo um conceito que você falou, o filósofo, quando ele fala dessa solidão, que é agradável, estar consigo mesmo e tal, não é o termo, não é solidão, é solitude. A solidão, ela é combatida pelo filósofo da mesma forma como nós entendemos que precisa ser combatida. Porque a solidão está relacionada a você não ter com quem conviver, a falta do outro. A solitude não, a solitude é você escolher, separar um tempo para estar sozinho consigo mesmo, né? Mas perfeito a sua observação. Então, essa é uma posição, irmãos, que a Maria colocou, de nós admitirmos na convivência a ideia de estar sempre com o espinho na carne, na sua própria carne e na carne do outro. Essa é uma ideia. E aí, porque alguém diria assim, mas por que eu vou continuar com esse espinho na carne? Alguém vai dizer para nós, como o Arthur Schopenhauer, que é um filósofo alemão, responsável por uma metafísica que sofre a influência do Immanuel Kant, alguém que vai construir uma metafísica ateísta, ele vai estudar o fenômeno e ele vai oferecer uma metafísica ateísta, ou seja, sem Deus, e tenta explicar a realidade humana, isso assim, fazendo uma análise bem pueril, tá? Bem superficial, de um teólogo que pegou um texto de um filósofo.
fazendo a apresentação da realidade humana a partir de uma perspectiva da necessidade. Eu necessito do outro para sobreviver. Depois, é claro, o Sigmund Freud vai pegar a metáfora do porco-espinho e ele vai trabalhar em conceitos de que esse ser humano precisa, sim, conviver desta forma, e ele vai, com o tempo, ganhar formas de se defender, de encontrar maneiras de se arranjar, de se aproximar de uma forma mais tolerável. Né? Mas, mais uma vez, cai nessa mesma situação, né? Eu tenho que abrir o precedente para conviver com a dor, com o sofrimento. Eu apenas equalizo o sofrimento. Eu não resolvo o problema do sofrimento na convivência humana. Então, são perspectivas que estão postas aí para vocês pensarem. Pois não, minha jovem. Muito bem, olha outra excelente contribuição ali da nossa irmã Ruth. Uma outra perspectiva. Que assim como tem pessoas que admitem, como a Maria fez, de que é possível e é necessário conviver com esse espinho na carne, existem pessoas que dizem assim: eu não quero espinho na carne. Eu quero viver sem a dor do espinho. Agora, ela consegue viver sem dor? Não, porque ela vai sair da dor do espinho para a dor do frio da solidão, né? Não da solitude, mas da solidão, de se afastar das pessoas, da convivência das pessoas e se tornarem pessoas acabrunhadas. Você sabe o que significa isso? Pessoas, sabe, né? Não sabe, aí, faz parte do cancioneiro popular. Você se torna uma pessoa isolada, uma pessoa totalmente individualista, uma pessoa às vezes amarga, não consegue conviver porque se decepcionou profundamente com o semelhante, entendeu? Semelhante. O ser igual a você. Aí quando a gente fala assim, o ser igual a gente fala assim, puxa, então quer dizer que eu também sou alguém dotado dessa natureza, capaz de furar, né, de machucar as outras pessoas? Sim, mas eu faço a opção, né, de dizer assim, eu quero viver apenas com a dor do frio. Aí eu pergunto, é possível sobreviver apenas com a dor do frio? Sentimento de culpa. Entendi. Olha aí, é uma outra perspectiva. A dor daquele que se sente abandonado. E aí, tem mais essa, né? Para vocês pensarem. A culpa que vem a partir do abandono do outro. Tem coisas que só Freud, né? E a psicanálise para responder. Brincadeira, irmãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está querendo dizer com isso que o espinho da carne de Paulo era a convivência humana? Era a convivência humana?
Então vamos. Entendi. Não, essa perspectiva do amor, perfeito. Agora, só um detalhe assim, porque o texto, quando Paulo fala do espinho da carne, não há uma definição textual de que espinho seria esse. Seria um problema de visão? É uma especulação. Se seria um problema da perseguição judaica, é uma outra hipótese. Então, não há uma definição na Bíblia do que seria esse espinho na carne. Era algo que gerava-lhe sofrimento, que ele pede a Deus, roga a Deus para que eliminasse da sua vida aquela situação que lhe causava dor. Mas nesse processo todo, o que é que... E aí eu acho que essa fala do Bira ela é bastante interessante para nós, porque ele diz, a minha graça te basta. Deus fala a Paulo que a graça dele de suportar aquela situação era suficiente para o que ele precisava, para a experiência de Paulo. Lembremos, a experiência de Paulo não é a nossa. A experiência de Paulo é uma experiência bastante peculiar. Por quê? Porque ele foi chamado para ser apóstolo. Ele recebe a revelação de Deus. E isso poderia, em alguma medida, ensoberbecer o coração de Paulo. Mas Paulo permanece com a graça de Deus, humilde ao ponto de ter essa resposta de Deus e ela ser suficiente. A minha graça te basta. Pois não, nós estamos pensando, vamos lá. Expandir. Expandir porque o relacionamento humano não se limita à igreja, né? É importante isso. Observe. Opa, olha aí. Muito bem. Então. Muito bem. Assim, essa fala do presbítero Fernando nos ajuda agora a voltar ao Eduardo. Né? Os irmãos devagaram aí, filosofaram, né? Fizeram todas as suas... Mas a contribuição do presbítero Fernando nos leva ao Eduardo. Por quê? Porque o Eduardo, no seu livro, ele vai falar expressamente sobre essa realidade humana díspare, esse ser humano que pode confiar no poder e na justiça de Deus e permanecer agradecido, esse mesmo ser humano que pode tornar-se amargo e assumir as rédeas da situação, a autossuficiência, esse ser humano que pode permanecer confiante no amor de Deus e por ter os olhos fitos em Jesus, continua, ou o ser humano que acredita que Deus está distante, indiferente à nossa dor. Esse é o ser humano, a forma como ele é, inconstante em seus caminhos. E aí a fé em Cristo nos convida a sermos perenes, a sermos constantes, a não sermos de ânimo dobre, a sermos prontos a assumir a nossa posição ao lado de Cristo nas regiões celestiais e perseverar, sabendo que os sofrimentos igual aos nossos estão acontecendo em toda a irmandade e toda a cristandade pelo mundo todo, mas que uma vez que nós perseveramos, aí eu estou me referindo agora a Tiago, tá? Estou no Tiago capítulo 1. Uma vez que nós conseguimos perseverar diante dessas provações, nós adquirimos maturidade espiritual suficiente para nos alegrar em Cristo. Alegrai-vos por passar por várias provações, sabendo que uma vez que a nossa fé for consolidada, nós possamos assim ter uma vida cristã de fato conforme Deus se agrada de nós. Entenda, meus queridos, nós começamos a caminhar agora com certas assertivas. Nós precisamos admitir que faz parte da experiência humana olhar para o outro
e enxergá-lo como de fato ele é, e aceitá-lo nas suas fraquezas, sermos tolerantes com aqueles que são fracos. Aí alguém vai dizer assim, pastor, eu entendi, né? Porque os fracos precisam receber a tolerância dos fortes, e a palavra de Deus diz que nós que somos fortes devemos ser mais condescendentes com os mais fracos. Ok, só não se esqueça de um detalhe. Você que hoje está forte, não se esqueça que você também é um fraco. Só se lembre disso, né? Nas palavras do apóstolo Paulo, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, na relação uns com os outros, nós precisamos admitir que as pessoas são o que são. As pessoas têm suas fragilidades, nós temos as nossas fragilidades. Nós temos que ter humildade de reconhecer que dependemos de Deus e que dependemos das pessoas para conviver. Porque nós somos criados em relacionamento com o Criador e em relacionamento com os nossos irmãos, com as pessoas que são parecidas conosco, semelhantes. Nós precisamos entender que é preciso ter humildade para admitir essas coisas. Humildade. E assim como o Evangelho mostra que Deus tomou a iniciativa de ir ao nosso encontro, nós precisamos tomar a iniciativa de ir ao encontro das outras pessoas. E pessoas que têm espinhos, e que nós também os temos, e que nós precisamos nos aproximar com certa cautela, sim, mas precisamos nos aproximar. Agora, eu gostaria de contrariar um pouquinho aqui esse processo, dizendo a vocês que além dessas perspectivas, nós precisamos entender quais são os desejos que afetam as pessoas, porque esses desejos, sejam eles naturais, morais, esses desejos eles acabarão trazendo informações sobre as pessoas, e nós precisaremos conviver com as pessoas sabendo quem elas são. Mas quando chega nesse momento, nós nos deparamos com uma encruzilhada. Quando as pessoas começarem a abrir o coração para nós podemos ir pelo caminho da curiosidade, querer saber mais e mais sobre as pessoas só para matar a nossa vontade de saber, de curiosidade, ou conhecer as pessoas como elas são, amá-las em Cristo e conduzi-las a Deus. Entenda, quando eu me aproximo de um coração para conhecê-lo, quando eu me aproximo de uma pessoa para conhecê-la, o melhor auxílio é aquele que apresenta Cristo sempre e sem demora. Cuidado, a aproximação é para apresentar a Cristo. Tem muita gente boa que se perde nesse caminho. Conhecer as pessoas é algo fascinante. Você conhecer um ser como você, um ser que tem as suas excentricidades, um ser rico, diverso, um ser que tem muitas cavernas que precisam ser iluminadas, um ser que pode apresentar várias nuances, que pode haver identificação com você, é algo extremamente sedutor e cativante. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos, nesse processo, nos perder. A pressa é levar essa pessoa a Cristo, e isso sem demora. Quando ouvimos relatos de circunstâncias e relacionamentos devastadores, desejamos auxiliar uns aos outros a falar desses problemas ao Senhor, a rogar por sua força e compaixão e a ter certeza do seu amor fiel. E não nos constituirmos como espécie de ídolos para essas pessoas. Entenderam a diferença? Eu me relaciono, eu entendo o espectro humano para levá-lo a Cristo.
O Evangelho precisa estar sempre presente nesse relacionamento. Levá-la à oração que traz paz. Levá-la à confiança em Deus. Levá-la a perceber que, apesar das suas mazelas, das suas imperfeições, há redenção em Cristo. E que as pessoas podem, de fato, serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. Este é o papel da igreja. O papel da igreja não é ficar lambendo as feridas, o papel da igreja não é ficar fazendo psicoterapia, o papel da igreja não é ficar fazendo curativos, o papel da igreja não é o assistencialismo social, o papel da igreja não é ser um clube social para a inclusão de pessoas de todas as estirpes. O papel da igreja é levar o conhecimento de Deus para as pessoas. Dar liberdade a partir do conhecimento de Cristo. A verdade que liberta, Cristo. Então, tomemos cuidado, porque quando nós ouvimos relatos sobre os relacionamentos saudáveis de outras pessoas, nós partilhamos da bênção juntamente com elas. Mas quando nós ouvimos narrativas de relacionamentos difíceis, prestamos atenção e expressamos o desejo de ouvir mais, e perguntamos no final a ela: podemos orar? Nós estamos canalizando esta pessoa para o lugar onde ela precisa estar, na presença de Deus. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas não esqueça, a sua missão qual é? Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus fala isso com toda a autoridade e poder que ele recebe após a ressurreição. E ele comissiona a igreja a ir, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles fizessem discípulos dele. Mas pastor, então a gente deve se preocupar com os outros ou não? A gente deve se relacionar ou não? A gente deve se aproximar ou não? Devemos, mas com a missão certa. Focados em fazer a coisa certa. Por quê? Porque assim como os porcos espinhos, nós temos necessidades. O nosso corpo tem necessidades. Nós somos seres corpóreos. O corpo interfere nos nossos desejos. E os nossos corpos são fortes e os nossos corpos são fracos. Você tem que conviver com essas duas realidades, assim como temos que conviver do ponto de vista espiritual com a realidade do novo homem criado em Cristo, movido pelo Espírito Santo de Deus, e o velho homem fustigado pela carne e que procura os seus próprios interesses. Essa fraqueza da natureza humana caída convive com a fortaleza e suficiência da nova natureza criada em Cristo. E isso está aí em você e em mim também. Eu e você precisamos da assistência de Deus para podermos lidar bem com tudo isso. Mas isso tudo faz parte da dinâmica humana. Entenda, queridos, aqui olha uma aplicação possível. Não busquem na igreja a perfeição, porque essa perfeição que nós idealizamos, ela só acontecerá na glória, quando Cristo voltar. Porque tudo o que acontece na dinâmica da igreja, a dinâmica da igreja que é habitada pelo Espírito Santo de Deus, é sempre parcial ainda. Nós estamos em processo, em transformação, em santificação. Não estamos prontos, acabados. Mas já é possível ver alguns lampejos
do reino dos céus na nossa vida e nos nossos relacionamentos, quando eles são saudáveis. E para termos relacionamentos saudáveis, esses relacionamentos precisam ser maduros. E para serem relacionamentos maduros, esses relacionamentos precisam ter estas luzes que revelam como de fato o ser humano é. Pessoa criada, como criatura totalmente dependente de Deus, como pessoa com certa liberdade, não absoluta, mas relativa liberdade para fazer suas escolhas, onde devemos nos responsabilizar diante da graça recebida pelo Evangelho, aonde precisamos reconhecer como criatura que nós dependemos de Deus para a subsistência, porque se o Criador disser cessa, imediatamente não há mais vida. É o que nos leva à sepultura. Conviver com as dores, com a morte, com as limitações. Permita-me fazer aqui uma rápida abordagem pessoal, mas ontem à noite eu estava revendo algumas fotos da escola onde eu estudei, da 5ª série até o final do ensino médio. Revendo alguns colegas, pessoas que a gente nem se lembrava mais, mas que fizeram parte da nossa história. Meus queridos, eu estou com 40 e poucos anos, né? Não vou contar para vocês não ficarem escandalizados, mas parece que foi ontem. Como a vida passa rápido. E nessa perspectiva de que nós temos que a nossa vida passa como um breve pensamento, como a flor da erva que viceja, brota com todo o seu esplendor e que logo seca, murcha, seca e morre, assim é a experiência humana. Mas que por conta do elemento Cristo, que é tudo em todos, pode ser uma experiência extremamente rica. E nessa experiência de Cristo, aí eu quero lembrar aqui das palavras do Bira, é interessante porque a experiência de Cristo é uma experiência onde ele convive com o espinho, com a dor do sofrimento, da humilhação, a dor da traição, do abandono, Cássia. Mas na cruz, qual é o discurso que sai da sua boca? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é o nosso modelo em todas as coisas, inclusive e principalmente no sofrimento, na dor. A dor faz parte da experiência humana, sim. O sofrimento faz parte da experiência humana. Isso é algo estabelecido, ok? Isso está claro. Agora, quanto à natureza da nossa convivência, nós precisamos ir além do Schopenhauer. Porque o Schopenhauer, ele fala da necessidade de seres estarem próximos para simplesmente sobreviver, mas em equidistância. Queridos, em equidistância, nós não conseguimos fornecer ao outro e fornecer a nós mesmos o que nós precisamos como seres humanos para sermos seres humanos. Não dá. Porque se eu me coloco com uma certa equidistância de você, você não me conhecerá como de fato eu sou, nas minhas virtudes e qualidades, e eu não te conhecerei como de fato você é. E a experiência humana vai ser uma experiência extremamente superficial. Não é coincidência o que nós temos hoje a nível de relacionamento virtual. Porque se tem uma coisa que esse período de pandemia nos ensina, é que o relacionamento virtual, ele é possível, ele é real, ele pode acontecer, mas ele não é capaz de suprir as nossas necessidades a contento. Porque nós somos seres corpóreos, nós precisamos de presença, de contato, de calor humano. A comunhão da igreja se estabelece de maneira física e não apenas virtual. Eu sei que alguns podem ter achado ruim, pastor, a igreja não ministrou a ceia virtualmente. Não tem como, irmãos. Eu sei que teve igrejas evangélicas que ministrou ceia virtual, fez batismo virtual, fez culto virtual. Isso não é possível.
respeitando quem pensa diferente também, mas não é possível, dentro da minha perspectiva e da perspectiva daquilo que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque esses elementos da vida da igreja exigem presença, exigem materialidade, porque nós somos seres não só espirituais, nós somos seres físicos. O ser humano, quando ele separa o físico do espiritual, ele é morte, ele morreu. Que o corpo vai para a terra, que vai consumir, e o espírito vai para Deus que o deu. É morte. E quando é que esse ser humano volta à vida, na plenitude do ser humano? Quando esse corpo ressuscitado, glorificado, se une novamente ao espírito, que já está com Deus antecipadamente, gozando dos benefícios da eternidade. Não de forma plena, mas parcial. Lembra aquela ideia de que quando nós partimos para estar já com Cristo? Não é o corpo que estará, apenas o espírito. Quando que nós estaremos total e plenamente? Quando houver a ressurreição dos mortos. Portanto, tanto os benefícios do céu, esse novo céu, nova terra, que nós vemos na Bíblia, como os malefícios do inferno, todos gozarão com corpo e espírito. É uma unidade, porque o ser humano não se divide. Fala-se corpo e espírito apenas pedagogicamente, mas o ser humano é o que é quando ele está em uma unidade. Então, perceba que eu não tenho como, nessa equação que eu preciso resolver para me relacionar e conviver bem, e não só me relacionar e conviver para a sobrevivência, mas sim por conta de uma necessidade intrínseca do ser humano, o Evangelho me ajuda. Por quê? Porque me coloca próximo às pessoas, sabendo quem elas são, e que eu posso ser ferido, e que eu posso ferir também, e que expressão do amor, do perdão, da graça, da tolerância, é de fato algo importante para uma comunidade subsistir bem. Não é simplesmente fazer de conta que existem, mas subsistir bem. E vale a pena ser quem somos, corpo de Cristo, juntados, unidos, engrenagens que se conectam e que trabalham harmonicamente em prol do coletivo, mas principalmente para o louvor da glória do cabeça que é Cristo. Vocês conseguem abstrair essas coisas? Está claro? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Posso continuar? Eu estou de olho no relógio hoje, viu? Hoje vocês não me pegam, não. Tá? Estou aqui, botei o relógio aqui para não esquecer. Muito bem. Continuando, na perspectiva dos corpos são fortes, nossos corpos são fracos, vamos conhecer um pouco mais, uma capa a mais do ser humano. O impacto de outras pessoas sobre o coração só se compara ao impacto do nosso corpo. Ou seja, pessoas impactam a nossa vida. Pessoas influenciam a nossa vida. Mas o nosso corpo também. Nós somos o nosso corpo, mas ele também age como espécie de influência sobre o nosso coração, semelhante à maneira como as pessoas agem. Por isso, no diagrama, o corpo é representado em um círculo que sugere que, embora ele seja quem somos, também nos afeta. Problemas de saúde, por exemplo, são sentidos como algo que acontece a nós e estão entre as circunstâncias mais importantes que nos acontecem. E aí, veja só aqui duas perguntas que nós podemos fazer e que fazemos comumente. Como vai sua saúde? Meus amados irmãos, no nosso contexto, uma igreja como a nossa, que já somos a maioria de envelhecentes, perguntar como vai sua saúde é mais difícil do que como vai você. Por quê? Porque essa é uma das saudações mais comuns no mundo inteiro. Final de ano, nas declarações de um ano novo, o que é que a gente coloca lá, via de regra? Saúde. Né? Junto com paz, amor, prosperidade, riqueza, etc., saúde está lá. E alguns vão dizer aí, de acordo com a canção popular, que a gente não deve perguntar a uma pessoa como ela vai, mas depois de uma certa idade, deve perguntar onde dói.
né? Porque a pergunta é onde não dói. Mas tem uma outra situação que nós podemos perguntar e fazemos. Você pode orar por cura? Talvez seja esse um dos motivos ou pedidos de oração mais comuns. Já viu alguma reunião de oração que alguém não pede para Deus curar alguma coisa? Meu irmão, é doença que o remédio da farmácia não dá conta. Essa saúde vai interferir no que nós somos. Esse pedido vai estar presente porque nós temos a necessidade de saúde. Nós somos seres físicos e sempre seremos. Virá o tempo em que nosso corpo será renovado, mas, por ora, ele pode experimentar muito mal-estar. Esse é um grande consolo. Tempo atrás eu estava pensando assim em fazer uns implantes capilares. Aí eu conversei com a minha esposa, fiz um conselho em família. Falei, bem, o que é que você acha? Você se incomoda assim com eu? Ela falou, não. Eu falei, depois quando eu vi a conta lá do implante, eu falei assim, também não importa. Bobagem. Bobagem. Né? E eu percebi que, eu pensava que minha cabeça era muito feia. Mas quando eu cortei meu cabelo bem baixinho e comparei com a conta, eu vi que minha cabeça é bonita. Não, dá para conviver tranquilamente desta maneira. Mas a minha esperança qual é? Na glória, ter essa revitalização completa. Né? Alguns baixinhos vão falar a mesma coisa, né? Porque tem gente que não gosta de ser baixo, não sei qual é o problema disso. Né? Mas há um padrão de beleza ditatorialmente colocado para as pessoas acham que o bonito é ser de determinada forma. Hoje, qual é o padrão de beleza que nós temos? Ser magro, né? Ser fitness, ser marombado, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm a musculatura toda ela definida, e o padrão de beleza passou a ser assim. Há pouco tempo nós tivemos na festa do Oscar uma mulher que, porque tinha um problema de alopécia, foi ridicularizada por um comediante, e esse comediante sofreu a agressão, a violência de um outro ator. Por quê? Porque há um padrão de beleza ditatorialmente colocado e todos precisam seguir. E isso tudo demonstra como que nós somos afetados quanto ao nosso corpo, a nossa forma corpórea. Mas a questão é, o corpo não é dotado apenas desses órgãos, músculos, pele, coração, pulmão, vísceras. O corpo nosso também é dotado de cérebro. E este é um órgão também que vai interferir na vida das pessoas. Em sua forma melhor, nosso corpo e nosso cérebro é forte e saudável. Isso nos dá uma perspectiva sobre as coisas. Tudo parece funcionar bem. Não há dores nem doenças que exijam nossa atenção. A criança no jardim de infância. Perfeito. Ele desce do trampolim, ele sobe no escorrega, ele vai para o balanço. Nesse trajeto ele cai umas 4, 5 vezes, levanta a poeira. Se a professora não viu, ou se a mãe ou o pai não estiver perto, nem sente dor. É claro, se a mãe e o pai estiver perto, o que é que vai acontecer? Ou a professora abre o berreiro e diz que a tripa está saindo pelo joelho. Né? Por quê? Porque quer um outro ganho, quer atenção, quer colo, quer afago, esse tipo de coisa. Porque o ser humano mostra nessa experiência empírica que o ser humano também tem necessidade de outras coisas além do físico. Aspectos de outra natureza. Tudo parece funcionar bem, como eu disse, né? Por outro lado, o nosso corpo pode ficar fraco, desfalecido, e nessas situações tornar-se motivo de preocupação e atrapalho nas nossas atividades diárias. Não sei se você já teve essa experiência. Mas eu me lembro quando eu era jovem, quer dizer, eu ainda sou jovem, não tão jovem, mas menos rodado. Mas eu me lembro quando eu era garoto, adolescente, entrando na juventude, nós saíamos de casa
andávamos quilômetros a pé, corríamos léguas atrás dos cavalos no pasto para pegá-los, para poder montar neles, né? E geralmente eram cavalos roliços, né? Que estavam gordos por conta de que estavam soltos. E o cavalo, daqui que você ganha traquejo, ele vai te dar uma canseira ali. Montávamos nesses cavalos, corríamos, largávamos depois o cavalo no pasto, né? Voltávamos para casa, chegava em casa, tomava um banho, estava à noite para correr e escarreirar na rua com outras crianças. Para chegar novamente com aquela botinha de terra. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quem não teve bota de terra não sabe o que é uma infância feliz. Deixa eu explicar para vocês. A gente chegava em casa, tinha terra até o olho, mas a única preocupação nossa era com a botinha, que era para não sujar o lençol no pé. Então a mãe falava assim, vai para casa, entra para dentro e se lava para dormir. A única coisa que era lavada era o pé. O resto, né, ficava nos lençóis da noite. Então assim, essa atividade era a atividade de alguém que não sentia dores. Agora peça uma pessoa que já tem meia idade para fazer isso. A pergunta não é se vai, a pergunta é se volta. Né? Se não vai precisar ligar para o SAMU e dizer assim, estou aqui entrevado na cancela da fazenda tal. Por quê? Porque o corpo já não responde mais. Você acha que alguém que tem um corpo assim, fraco e deficiente, vai ver a vida e vai reagir da mesma forma? Eu preciso considerar isso? O apóstolo Paulo resume isso da seguinte forma: mesmo que o nosso homem exterior, o nosso corpo, se corrompa, contudo o nosso homem interior, nosso coração, nossa alma, se renova de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. O que é que Paulo tinha aqui em mente quando ele fala isso? Paulo tinha consciência de que nós envelhecemos. Simples assim. E que com a velhice vem o peso da idade. Mas ele mostra para nós que a perspectiva do Evangelho faz com que o homem interior seja renovado, apesar da carcaça já não responder mais. Então o que é que se espera de uma pessoa que envelhece? O que se espera dessa pessoa nada mais do que o Evangelho apurado, sabedoria, doçura, capacidade de convivência, tolerância, de entender o ser humano, porque tem mais experiência do que os mais novos. Meus queridos irmãos, essa ideia de nos tornarmos velhos, azedos, amargos e totalmente desagregados uns dos outros, tem alguma coisa errada. Não estamos sabendo envelhecer corretamente. E os cabelos brancos não deveriam ser motivo de vergonha para nós. Nada contra quem pinta seu cabelo, tá? Nada contra. Quem pinta seu cabelo, seu bigode. Não estou falando de estética. Eu estou falando no sentido de que aquela pessoa que vive mais, ela é uma pessoa que deveria ser mais respeitada. Por quê? Porque dos seus lábios, da sua prática de vida, haveria de haver a destilação da mensagem do Evangelho de forma mais concentrada, porque quanto mais o tempo passa e nós crescemos caminhando com Cristo, nos tornamos melhores, à semelhança do Filho de Deus. Isso é o natural da igreja. Ah, pastor, mas isso não acontece. Meus irmãos, nós temos que nos questionar. Sou eu realmente uma pessoa convertida? Tenho verdadeiramente caminhado com Cristo? Porque as dores que eu sinto, o espinho que eu tenho na carne, não pode ser uma justificativa para viver uma vida amarga. Me tornar uma pessoa intolerante, me tornar uma pessoa ranzinza, que as pessoas têm pavor e que querem fugir porque sabem que dali não sai nada que preste. Você já conviveu com alguém assim? Existem pessoas assim na comunidade que você faz parte, na sociedade ararense, ou na sociedade paulista, ou na igreja presbiteriana de Araras?
Nós precisamos fazer essas perguntas com honestidade. O nosso alvo é conscientizarmos cada vez mais dessas forças e fraquezas físicas. Todos conhecemos algo acerca das fraquezas do corpo. Nós sabemos, por exemplo, que um problema de visão, uma dor crônica, um infarto, uma fratura, podem interferir na nossa estrutura. Contudo, assim como ocorrem nossos conhecimentos uns dos outros, desejamos saber mais a esse respeito. Quem que teve um ataque cardíaco que não começa a tentar entender o funcionamento do coração? Quem que desenvolve um diabetes que não começa a se preocupar com alimentação e com exercício físico? E quando nós passamos a conhecer mais sobre estas coisas, nós encontramos maneira de organizar a nossa vida. Agora, quando eu passo então a tomar conhecimento das minhas realidades e também das realidades dos outros, eu preciso aprender a como me organizar mais e melhor. Algumas pessoas são capazes de identificar claramente os passos necessários para alcançar determinado objetivo, outras agem de modo impulsionado. São diferenças da realidade humana. Tem pessoas que estão com 2 quilos a mais, elas chegam a dizer assim, semana eu vou comer menos, eu vou me exercitar assim, quando chega no final de semana ela está com 2 quilos a menos. Tem pessoas que fazem a programação toda segunda-feira. Se ela emagrecesse o quilo de toda segunda-feira, ela já estaria esquelética. Não teria mais carne nenhuma, porque somando todas as segundas que foram programadas e não foram realizadas, faz parte da construção humana. Esse processo ocorre por meio de forças ou fraquezas físicas, ou seja, relacionadas ao cérebro. Algumas pessoas dispensam extrema atenção aos detalhes, outras enxergam o cenário mais amplo, mas ignoram as particularidades. Isso também pode ser resultado de diferenças cerebrais. E isso faz parte da realidade humana também. Por exemplo, depois de algum tempo eu descobri, se vocês me permitem também falar de algo pessoal, mais uma vez, estou falando pessoal porque é o pessoal que está mais próximo aqui pessoalmente. Mas, por exemplo, com o tempo eu descobri que eu sou uma pessoa que me apega aos detalhes. E minha esposa é psicóloga, né? Fala, toma cuidado, hein? Você pode estar aí com um toque. Né? Bom, para ela, né? É psicóloga, fica só fazendo a leitura, né? Refletindo sobre a forma do marido ser. Mas esses dias eu fui visitar uma construção, uma igreja irmã nossa que está sendo construída aqui em Leme. E aí todo mundo está olhando a construção, eu também estava olhando a construção. Os tijolos, o alicerce, ficando feliz com aquilo lá, me alegrando com tudo aquilo ali. Todo mundo está olhando os detalhes, também estou. E aí algo me incomodou. Porque nas tesouras de concreto que estavam em cima, todas as tesouras, o vergalhão que segurava as tesouras de concreto, que perpassava de um lado a outro, estava no primeiro furo. E a última coluna estava no furo de baixo. E o que é que aconteceu? O que é que você acha que aconteceu? Ô irmão, por que aquela tesoura ali está com... Ninguém preocupado com isso. Mas quem aguenta? Quem aguenta? Quem aguenta ficar vendo? Alguns falam assim, pastor, que coisa absurda, pastor. Você não tem vergonha, pastor? Fazer uma pergunta dessa, irmãos, quem aguenta ficar sem perguntar? Para mim não é possível ficar sem perguntar. As pessoas às vezes não entendem aqui porque que eu intercepto vocês nos corredores e amarro os cadastros de vocês. Porque isso me traz Quando eu vejo uma criança passando com um cadastro desamarrado ou um adulto, me dá um comichão. Quem aguenta ficar sem amarrar? Algumas pessoas podem falar, mas que cara estranho, ele nem me conhece. É toque, você dê o nome que você quiser, não estou preocupado agora, né? Depois minha esposa que
Recomendo um terapeuta. Mas assim, o que eu estou mostrando para vocês é que nós somos assim. Existem pessoas extremamente detalhistas, existem pessoas que são mais de ver apenas o geral das coisas. Isso é bom ou é ruim? Necessariamente depende do contexto. Você ter uma pessoa detalhista para algumas coisas é uma bênção, para outras é uma maldição. Você ter uma pessoa que vê as coisas do geral é uma bênção, para outras é terrível. Mas isso tudo faz parte de diferenças cerebrais, de cada um, como cada um se organiza. Então, estudos recentes sobre a relação entre o cérebro e o comportamento têm ampliado a compreensão de certos problemas desafiadores, como, por exemplo, demência em adultos e as deficiências no aprendizado das crianças. Avanços recentes na psiquiatria moderna nos têm alertado para uma interdependência entre o nosso pensamento, nossas emoções e o funcionamento do cérebro. O que é que isso representa para a nossa igreja? Porque essa aula aqui da manhã não é de psicanálise, né, pastor? Nem é filosofia schopenhaueriana. Se existe esse termo, né? Schopenhaueriana. Não é sobre isso. A nossa aula, a nossa perspectiva é uma perspectiva bíblica. E olha o tempo, faltando 2 minutos. E eu já estou fechando aqui. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver no sentido de nós compreendermos como nós somos. Irmãos, tem pessoas no nosso meio que têm afetamentos psicológicos. E daí? Por exemplo, eu estou falando para vocês aqui nessa manhã. Eu posso ser um autista. Aí você fala assim, como assim um autista? Sim, posso ser um autista. Um autista que aprendeu a desenvolver essas capacidades para poder servir a igreja dessa maneira. Qual o problema? Você pode estar sentado aí no banco e ser uma pessoa daquele padrão, detalhista, que vai ser útil. Outras vão ser generalistas. Você pode ser alguém que já caminhou demais e que hoje traz uma fauna nas suas costas. Bico de papagaio, né? E outros animais aí juntos com você. Você vai ter uma perspectiva diferente de quem não tem absolutamente nada. Você pode ser alguém diabético, você vai ter uma vida extremamente organizada e disciplinada. Na maioria se espera. E eu preciso conceber isso quando eu estou me relacionando com você. Não precisamos ser especialistas nessas áreas do saber, mas desejamos aprender o que for possível, receber auxílio daqueles que têm mais experiência e ter uma atitude humilde diante da complexidade humana, de dizer, meu irmão, apesar das suas deficiências, das suas dificuldades, da sua maneira de ser, eu estou aqui para caminhar junto com você. Eu estou pronto a ouvir a você sobre a sua saúde. Eu quero, de fato, me alegrar com as bênçãos da vida que Deus te deu. E quando eu ouvir acerca das suas deficiências e doenças, eu devo demonstrar por você o desejo de compreender melhor, ter compaixão por você e orar a Deus por você. Agradecendo pela boa saúde, orando pela cura da enfermidade, orando para que a fé se renove no meio da enfermidade. E aqui está a regra geral. Quanto mais você entende as fraquezas físicas de alguém, mais paciente você será com essa pessoa. Isso faz parte de relacionamentos saudáveis e convivência. E aí eu queria fechar para vocês dizendo o seguinte. Quando eu era criança, minha mãe era professora. Professora. Vida toda professora. Professora de manhã, de tarde e à noite. Como ela costumava dizer. E eu entrei na escola. E quando eu entrei na escola, tinha uma matéria chamada inglês. E a matéria chamada inglês me chamou a atenção. Eu queria aprender o inglês. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, a senhora poderia me ajudar, me ensinar a respeito do inglês? Ela disse, meu filho, eu não sei inglês. A forma dela colocar as coisas, né? Eu falei, que tipo de professor é a senhora? Que não sabe inglês. Porque na minha cabeça de criança, professor sabia de tudo.
Entendeu? Eu aplicaria para nós aqui, fechando. Meus amados irmãos, nós somos seres humanos, pessoas criadas. Nós temos as nossas peculiaridades, as nossas virtudes, os nossos talentos, as nossas capacidades. Mas nós não sabemos de tudo, nós não somos tudo. Quem é tudo em todos é Cristo. E o que é que nós somos? Pedras de um edifício espiritual. Membros de uma grande família, que foram dispostos, todos estes membros, para viverem juntos, aprendendo a conviver com as diferenças e mantendo a unidade em Cristo, trabalhando pelo um bem comum, que é o louvor da glória de Deus. Amém? Deus abençoe, meus queridos, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Agradecemos a presença dos nosso visitante aqui. Pelo sorriso, eu diria que é conhecido da nossa irmã Dice, né? Deus abençoe, meu querido. É bom tê-lo aqui conosco, tá bom? Nós temos também ali o nosso oficial, né, de polícia, o Brito. Bom tê-lo aqui conosco, Brito. Deus abençoe a sua vida. E acredito que não mais nenhum visitante. Deus abençoe, meus amados. Vocês vão na paz do Senhor.